O crescimento da igreja é imparável. Fique conosco até o final deste vídeo e que a paz do Senhor Jesus continue presente em cada vida, em cada coração. Inscreva-se em nosso canal, dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like. Amém? E agora sim, prepare o seu coração para o texto bíblico que vai servir de base para a mensagem de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. A perseguição que aconteceu nos primeiros dias da igreja foram muitas. Porém, quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Já se passaram 2000 anos aproximadamente e a igreja continua assim, sendo perseguida, mas ela continua sendo imparável. Não adianta se levantar contra o povo de Deus, porque Jesus garantiu para Pedro: Pedro, tu és Pedro. Sobre esta pedra, referindo-se a ele mesmo, ele declarou: eu edificarei a minha igreja. Então, de quem é a igreja? É de Jesus. Jesus é Deus. Quem se levantar contra a igreja estará com certeza absoluta se levantando contra Deus. Herodes Agripa tentou, você já assistiu o vídeo passado, o que aconteceu com ele. E assim vai acontecer com qualquer um que tentar se levantar contra o povo de Deus. Por isso é o nome, o povo de Deus. Se o povo é de Deus, então quem se levantar contra este povo estará se levantando contra o próprio Deus. Será que vai vencer? Continue conosco, porque vem aí o primeiro tópico da mensagem. A multiplicação da igreja. Texto bíblico. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Pois é, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Por quê? Porque Jesus deu uma ordem. Ficai em Jerusalém, Atos 1:8. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E sereis, disse Jesus, continuou falando, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, meu amigo, não adianta se levantar contra a igreja. Foi perseguida desde o começo. Muitos morreram. Os 12 apóstolos, dos 12, 10 morreram martirizados. Inclusive o próprio Pedro foi martirizado, foi crucificado de cabeça para baixo por volta do ano 67, depois de Cristo, por Nero, lá em Roma. Veja bem, Roma já fez muito mal para o povo de Deus, para a igreja de Deus. E os demais também foram martirizados. Um dia eu vou trazer aqui em detalhes o que aconteceu com cada apóstolo, onde eles morreram, a maneira como eles foram martirizados. Teve apóstolo aí que foi cerrado no meio. Paulo, por exemplo, foi decapitado em Roma, na mesma época de Pedro, antes um pouquinho. Então, meus irmãos, não adianta. A igreja sempre vai crescer. Cresceu naquele tempo e vai continuar crescendo hoje. Amém? E agora vamos para o segundo tópico. O retorno de Barnabé e Saulo. O retorno de Barnabé e Saulo. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Muito bem. Esse texto aqui está encerrando
o capítulo 12 de Atos. Foge um pouquinho aqui da perseguição, porque Paulo e Barnabé, Saulo, já não era mais Saulo, mas sempre aqui a Bíblia falou aqui, Saulo e Barnabé, mesmo Paulo e Barnabé. Eles estavam em Jerusalém. Quando aconteceu lá a morte de Tiago e Pedro, eles estavam lá em Jerusalém. Fazendo o quê, pastor Jairo? Eles foram enviados de Antioquia da Síria, porque existiam naquele tempo duas Antioquias, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Essa Pisídia hoje fica na região da Turquia. Pois é, então Paulo foi enviado pelos irmãos de Antioquia, Paulo e Barnabé, para levar ajuda financeira, donativos para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era pobrezinha, apesar de ser a capital de Israel, mas o povo de Deus estava começando e precisava de ajuda. Houve uma fome naquela região nos dias de Cláudio. E por isso Paulo e Barnabé estavam lá. Quando eles cumpriram a missão, isso é muito importante para nós hoje. Quando eles cumpriram a missão, o Espírito Santo mandou eles de volta para Antioquia da Síria. Voltaram para lá para continuar. E assim que eles chegaram em Antioquia da Síria, eles estavam reunidos, estavam orando, e o Espírito Santo falou para os que estavam lá orando, para a liderança da igreja: separai a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho ordenado. Começou ali a primeira mensagem missionária de Paulo e Barnabé, tendo como companheiros João Marcos, aquele mesmo que voltou, não concluiu, teve problemas, voltou, era jovem, era inexperiente, mas que foi muito bem sucedido na sua carreira ministerial. Tanto é verdade que, com a tutela do apóstolo Pedro, ele escreveu o evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Marcos. Marcos não era um dos 12, mas ele estava presente lá no Getsêmani, no dia em que Jesus foi traído por Judas. Então, meus irmãos, fica para nós uma lição aqui. Você que é obreiro do Senhor, quando Deus falar para você: meu amigo, o teu tempo terminou aqui, obedece. Foi o que fizeram Paulo e Barnabé. Se eles não tivessem obedecido, eles não teriam sido enviados por Deus para a grande obra missionária. Fique sabendo que nós somos frutos da obediência de Paulo e Barnabé. Naquele tempo, Paulo chegou a pregar até na Europa, chegou até na Espanha. Isto para a glória de Deus. Então, eu lembro que eu estava em Monte Alegre, fazendo a obra de missionária em Monte Alegre. Fui missionário lá há 13 anos, mas quando acabou o tempo lá, Deus disse: agora volta. Volta. E é por isso aqui eu estou fazendo esta obra missionária para Deus, através deste projeto Ide e Pregai. Estou simplesmente obedecendo ao meu Senhor. É por isso que eu quero orar por você, para que você também seja um missionário do reino de Deus nestes últimos dias, até que aconteça o arrebatamento da igreja. Porque depois do arrebatamento da igreja não vai ter mais obra missionária da terra. Porque aí virá a grande tribulação e aí a história será outra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas as pessoas, todos os irmãos e amigos que ouviram a tua palavra. Aqueles que creram e estão aceitando a ti, Senhor, como Salvador, como único e verdadeiro Deus. Perdoa seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida, que todos permaneçam firmes até o dia do arrebatamento da igreja. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Agora, vamos orar pelo Brasil. Você ama o Brasil? Com certeza. Então nós vamos orar. De que lado você está? Do lado do bem ou do lado do mal?
Se você está do lado do bem, una-se a nós. E se você está do lado do mal, converta-se. Ainda é tempo. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento os nossos amigos que estão ouvindo, que estão assistindo a este vídeo. Pai, a convocação é para todo aquele que crê. Pai, o Brasil precisa ser salvo. O Brasil precisa ser liberto. O Brasil precisa ser transformado. E só quem pode transformar o Brasil é o Senhor. Por isso eu entrego todos os moradores deste país, toda a população brasileira, aqueles que já são salvos, que continuem sendo salvos, pregando o Evangelho, e aqueles que ainda não tiveram um verdadeiro encontro contigo, que são religiosos, mas que precisam nascer de novo. Por estas pessoas, Senhor, eu te peço que o Senhor salve todas elas. Pai, salva o Brasil do caos, caos moral, caos espiritual, caos político, caos financeiro, caos na saúde, caos na educação. O Brasil está caminhando para o caos. Livra esta nação, perdoa esta nação, perdoa o povo brasileiro pela idolatria que impera nesta nação. Perdoa o Brasil. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai continuar fazendo em favor deste país. É aqui eu te peço pela fé e já te agradeço em nome de Jesus, que vive, que reina para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhe este vídeo com o maior número de amigos que você conhece. Ao Rei eterno, imortal e invisível, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Graças a Deus.